do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Não, se você é vascaíno, ficou chateado, porque o time não foi nem sombra daquilo que estávamos vendo nos últimos jogos. Tomou um gol com 5 minutos, tomou outro gol com 18 e tomou outro gol com 23. A defesa voltou a bater cabeça, foi um negócio terrível, terrível e ficou até barato. O time do Vasco no segundo tempo teve uma ou duas chances e olhe lá, longe, muito longe de ser aquilo que a gente estava vendo, mas o Palmeiras fez 3-0. Vamos então ouvir o técnico Fernando Diniz e as explicações após esta derrota no Campeonato Brasileiro. Boa noite. Boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Primeiramente, a sua avaliação da partida de hoje e o quanto os desfalques, ausências importantes, atrapalhou a sua ideia de jogo. Obrigado, Diniz. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o jogo, a gente fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte de marcação. E o Palmeiras soube se aproveitar. É verdade que fizeram 3 gols, mas foram as 3 primeiras chances que o Palmeiras teve no jogo, eles aproveitaram as 3. E praticamente liquidou o jogo com isso, que foi o placar final do jogo. A gente teve alguns descuidos muito graves de coletivos, principalmente no sentido de a ideia era não oferecer profundidade para o Palmeiras, não abrir o centro do campo, deixar o jogo mais lento, e a gente fez tudo ao contrário nos gols que a gente tomou. E também não oferecer transição. Então a gente, isso que eu falei na minha primeira explanação, da gente deixar o jogo mais lento e não oferecer profundidade, a gente tomou 2 gols assim. E o segundo gol, o primeiro e o terceiro, o segundo gol a gente estava com a bola no pé, forçou um passe dentro, ofereceu a transição ao Palmeiras, achei também que foi falta no lance, pelo critério que o juiz estava adotando, foi falta. Ele deu um monte de falta como aquela em vários momentos do jogo, mas aquela ele escolheu não dar. Obviamente que os desfalques faz falta no seguinte sentido: o time estava muito encaixado na marcação, o time ficou coeso e estava fazendo partidas muito seguras. Então, como o nosso principal problema hoje foi a marcação. O time não jogou mal com a bola no pé, nem no primeiro tempo. A gente no primeiro tempo faltou um pouco de ser mais agressivo, chegar com mais gente na área, acertar mais as finalizações. Mas o nosso problema principal no primeiro tempo foi a gente marcou mal o Palmeiras naquilo que a gente tinha mapeado. Não foi uma surpresa, a gente tomou uns gols da maneira que a gente achou que podia tomar. Então, isso que deixa a gente com um olhar negativo, muito negativo, do que foi o primeiro tempo. Diniz aqui, Bianca Molina, TNT Esportes. Em dado momento, Diniz, no segundo tempo, o Lucas Oliveira tocava na bola e parte da torcida do Vasco presente hoje no Allianz Parque vaiava o jogador. Não sei se tu já tiveste tempo de conversar com ele sobre isso, mas tu que é um técnico que sempre te notabiliza por recuperar e trabalhar bastante o mental dos atletas, como fazer para trabalhar nesse caso específico? Porque a gente está falando de um zagueiro que não começava uma partida desde fevereiro, ele volta a ter uma oportunidade como titular e já sai com uma imagem ruim perante o torcedor. Obrigado. Acho que faz parte da vida do jogador, e ele tem que saber absorver, e ele vai saber absorver. Ele foi ganhando essa condição nos treinamentos. Embora ele não tenha começado na partida desde fevereiro, ele jogou praticamente uma partida inteira contra o Flamengo no Maracanã, um jogo muito duro, marcando jogadores extremamente rápidos. No caso, ele ficava praticamente mano a mano com o Bruno Henrique muitas vezes. Tomou cartão amarelo no primeiro tempo e conseguiu fazer um jogo muito bom. As outras partidas que ele entrou durante o jogo, ele foi muito bem e ele merecia a chance de iniciar o jogo. Agora é saber absorver as críticas da torcida e está tudo certo. O torcedor tem que vaiar mesmo e está tudo bem. E o Lucas tem que saber absorver e vai contar com o nosso apoio aqui dentro. E ele é um menino forte e vai saber lidar bem com isso. Diniz, Valentim Furlan do UOL. Queria saber sua opinião sobre o anúncio de hoje da CBF do novo calendário para o ano que vem. Então, de uma maneira assim, bem superficial, eu achei que foi positivo, mas eu não me debrucei muito ainda sobre o calendário, para falar a verdade. Eu estava mais focado no jogo, não posso te responder com mais profundidade. Mas, de maneira geral, pelo pouco que eu troquei de ideia com algumas pessoas, eu acho que tem mais coisas positivas do que negativas.
Boa noite, Diniz. Isabela, da Rádio Exclusiva e da Rede Ronaldo aqui. Eu vi algumas críticas, né, dos torcedores na internet e eu queria saber a sua opinião. Se você achou também que o Vasco foi muito apático hoje na partida contra o Palmeiras. Eu achei que no primeiro tempo o torcedor tem razão. Eu acho que a gente teve uma certa apatia, uma diferença de intensidade e por isso que a gente tomou os gols que a gente tomou. Eu acho que nesse sentido eu concordo com o torcedor. No segundo tempo a gente melhorou basicamente no nosso estado anímico e foi um jogo mais equilibrado. O Palmeiras teve chance de fazer mais gols, a gente teve chance de fazer gol, então foi um jogo ok, um jogo equilibrado. A gente não foi brilhante em nenhum momento do jogo. Mas no segundo tempo a gente fez uma partida melhor que no primeiro tempo. A gente marcou melhor, a gente chegou com mais contundência, a gente teve chances, pelo menos 2 chances muito claras de fazer o gol. Tivemos bolas paradas perigosas, tivemos chute fora da área. E coisa que não teve muito no primeiro tempo. Então a análise do torcedor em relação ao primeiro tempo, eu concordo, tem a minha anuência. Diniz, boa noite. Pedro Julião, Rádio Dimensão Esportiva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Verratti, praticamente 2 meses sem marcar um gol de bola rolando. Eu queria saber como você enxerga ele nesse estilo de jogo. Ele que é o centroavante um pouco mais de área, e o Vasco tem explorado muito as jogadas em velocidade, tanto com o Raia quanto o Nuno. Quanto você acha que pode pesar para o Verratti um momento como esse, tanto tempo sem marcar um gol com bola rolando? Não, o Verratti, toda coletiva tem uma pergunta sobre o Verratti. Agora eu tenho que vir sempre preparado para responder uma pergunta do Verratti, que o fato de ele não fazer gol, uma hora ele vai fazer gol. Hoje ele teve chance no primeiro tempo, ele cabeceou, ele teve presença, teve uma bola o pé que ele se jogou, quase que ele fez o gol também. Quando a gente começa a chegar com mais frequência, com cruzamentos, que o forte do Verratti todo mundo sabe, ele é um goleador, que a bola precisa chegar em boas condições para ele marcar. E quando a gente tem um volume maior de chegadas mais limpas, de cruzamento principalmente, ele vai ter mais chance de marcar o gol. Quando ele não marca o gol, ele tem uma função tática muito importante. Além do espírito de liderança que ele tem, ele é um dos grandes líderes da equipe. E é um goleador. Há 2 meses, todo mundo passa por isso. O Hulk está passando aí por coisa parecida. Todo mundo já passou por isso, todo centroavante. E a gente espera que ele volte a fazer gol, mas enquanto ele não tem feito os gols, ele tem sido muito importante na parte tática. Diniz, se criou uma expectativa muito grande, né? Se criou uma expectativa muito grande para essa partida, porque o Vasco vinha de enfrentamentos muito bons contra as equipes lá de cima, jogando bem contra o Cruzeiro, foi uma vitória bastante contundente. Do jeito que foi a derrota hoje, até o Léo Jardim falou também nessa linha de pensamento de que o time entrou desligado no início. De que forma o jeito da derrota hoje não pode abalar o time? Como é que você está lidando com isso para manter o foco, para recuperar, para manter nessa pegada que o Vasco vinha até esse momento, né, de bons jogos, boas atuações? Então, isso é uma coisa relativamente fácil, porque não tem abalar o quê? Não tem como abalar. O time já teve uma resposta positiva no segundo tempo. O time não pode entrar do jeito que entrou, mas não é uma coisa que não tem o que fazer. O time já começou a reagir no segundo tempo. Eu espero o que vai acontecer é que a gente vai trabalhar bastante e continuar essa melhora contra a Vitória. Não tem tempo o que vai ficar abalado. Não tem abalar nada, tem que ter raiva. O time tem que ter raiva de fazer o que fez, pô. Não tem nada de abalar nada, absolutamente. Não tem a mínima chance de abalar ninguém. Eu acho que os jogadores já responderam de uma maneira positiva no segundo tempo. E tem que ter raiva e aprender a não fazer. Não se contentar porque fez partidas boas. A gente estava numa sequência de 7 jogos jogando bem. Isso é uma coisa natural do ser humano, mas assim, os seres humanos que eles se diferenciam é quem não cai nisso. Não se acomoda. Então, uma certa acomodação que levou uma certa apatia, que todo mundo percebeu, e que levou os 3-0 do Palmeiras no primeiro tempo. Então, uma análise fácil e o time tem que reagir, e eu acredito que já começou a reagir e vai reagir mais nos treinamentos, e vamos chegar no Vitória e a gente sabe que tem que fazer muito melhor do que a gente fez hoje, principalmente no primeiro tempo. Diniz, boa noite. Thiago Berga do Lance. Você já falou sobre a apatia, sobre o time ter estado desligado, e falou também sobre o Verratti e a posição e a função tática dele. O que faltou para o Vasco, por exemplo, ter mais um pouco de controle de jogo, de bola no primeiro tempo, talvez explorando também o fato de o Verratti poder segurar mais um pouco a bola, reter para o Vasco conseguir sair um pouco da pressão do Palmeiras nos primeiros minutos? Mas não aconteceu isso que você está falando. No jogo não foi isso. A gente jogar com a bola, a gente não jogou mal em nenhum momento. Com a bola de ter controle. Controle a gente até teve até no primeiro tempo.
que a gente não teve foi contundência. Controle a gente teve. Assim, a gente faltou chegar com mais contundência? Faltou, mas controle o time teve. O Palmeiras praticamente, quando ia pressionar a gente saiu limpo quase todas as bolas, ia evoluindo de maneira paulatina, chegava no ataque. No primeiro tempo não estava conseguindo terminar bem as jogadas. Nosso erro não foi esse, foi uma apatia muito grande para marcar um time que aqui dentro do Allianz, principalmente, é um time muito letal, é um time que faz transições muito rápidas, um time que joga um jogo mais alongado. Quando tem segunda bola, os caras aceleram muito rápido. E a gente errou nisso que estava mapeado. Não é uma coisa, não foi surpresa. Foi, de fato, apatia, e é uma coisa que foi treinada, foi vista em vídeo, e a gente, mesmo assim, ofereceu os gols para o Palmeiras. E eles foram muito letais. O jogo estava um jogo equilibrado, aí a primeira chegada do Palmeiras foi um gol. O jogo voltou a ficar equilibrado, a segunda chegada do Palmeiras foi outro gol. E o terceiro, a mesma coisa. Não foi um jogo que o campo ficou, que o Palmeiras foi extremamente dominante, o campo ficou inclinado, e a gente foi lá para trás. Não foi isso que aconteceu. Eles foram muito eficientes, muito eficazes, e a gente foi muito disperso e muito distraído. A gente errou coisas que a gente nem sonhou em errar contra o Bahia, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo. A gente jogou, a gente abriu o meio em muitas situações, a gente demorou para fazer a recomposição, a gente, num dos gols, a gente estava com a área mal preenchida, e isso aí determinou a nossa derrota, que foi uma vitória merecida do Palmeiras. Diniz, aqui, Vitor Seta do Globo. O Vasco vem de uma sequência de times que jogam muito para cima, muito com a bola, jogos de intensidade, transição, e agora vai pegar um Vitória, que é um time da parte de baixo da tabela, que provavelmente vem num jogo mais cauteloso, jogando fora de casa. Como é que você faz para virar a chave taticamente nessa preparação para um jogo tão diferente dessa sequência que você enfrentou agora, cara? Eu acho que não, a gente não vira a chave por conta disso do Vitória jogar diferente taticamente. A parte tática é um fator do jogo que hoje, por exemplo, não foi o que determinou. Assim, determinou de fato a apatia, o comportamento que a gente teve. Porque a parte tática, eu não virei a parte tática de cabeça para baixo do primeiro e do segundo tempo. O que mudou foi a atitude. A gente precisa ter a atitude necessária, a vontade de vencer necessária, o respeito necessário com os adversários e principalmente com a gente mesmo, com a nossa torcida. Isso que a gente precisa fazer diferente no ponto Vitória. Não é uma questão tática. A questão tática, nesse sentido, é mais simples para resolver. As coisas são mais complexas. A gente precisa entregar mais e eu acredito que vai entregar mais. O time está aprendendo a jogar de acordo com a grandeza do Vasco. Hoje, nos últimos jogos, foi um dia que a gente teve uma queda que a gente precisa retomar rápido e eu espero que a gente retome. Aqui, Diniz, Joel Silva, do canal Colina em Foco. Primeiramente, queria saber sobre a situação do Matheus França e do Cuesta, se eles voltam para o jogo contra o Vitória. E assim, coincidentemente, o Vasco perde a invencibilidade de 7 jogos a partir do momento que não teve o Barros suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Você explicou sobre a questão da apatia e tal, mas qual foi a importância, ou melhor, qual foi o tamanho desse desfalque pela questão da característica de jogo, tendo em vista que nesse período de invencibilidade jogou a maior parte do tempo Hugo Moura e Barros? Você acha que contra um Palmeiras, assim como foi contra o Cruzeiro e Flamengo, que são times da parte de cima da tabela, talvez o Vasco pedia um time um pouco mais forte na marcação, ou você enxerga de outra maneira? Obrigado. Muito difícil, né? Depois que aconteceu o jogo. Eu não acho que, obviamente, que podia melhorar um pouco, porque assim, então a gente, como o Barros tem uma característica de marcação maior e o Cuesta um jogador mais viril, mais rápido, podia ser que melhorasse. Mas eu não acredito de maneira alguma que se tivesse jogado os dois jogadores, a gente ia fazer um primeiro tempo muito melhor que a gente fez. Que foi uma coisa muito geral. Então, assim, não dá. E para falar disso, assim, o Tietê, que jogou o Hugo Moura e o Tietê. O Tietê, no jogo de hoje, ele fez uma partida correta, assim, ele participou, ele não aparece em nenhum momento, errando na marcação e falhando, deixando de estar bem posicionado. Então, se tivesse muito sentido, o Barros faria uma partida ok, como a do Tietê. Os volantes não participaram muito disso, do que aconteceu. Era uma apatia coletiva. Falta de pressão na bola, falta de fechar o centro, falta de cuidar da profundidade. Então é muita coisa para a gente atribuir à ausência do Barros. Isso não invalida que o Barros, de fato, foi marcando posição jogo após jogo.
Isso é uma coisa. Mas assim, achar que se o Barros tivesse, a gente teria feito uma partida muito melhor do que fez, eu acho que é exagerado. O Matheus França e o Cuesta, os dois a gente vai avaliar e pode ser que os dois tenham condição de jogar. O Matheus França acho que tem mais chance. O Cuesta, por ser um problema muscular que não preocupa tanto também a gente, não vou criar uma expectativa que ele vai jogar, mas a gente não vai arriscar também botar ele se não tiver condição. Ele teve o problema muscular, ele ficou um pouco ainda no campo, então não foi um problema que ele teve e ele saiu imediatamente. Ele fez o exame, acusou algum problema, que eu não sei o tamanho, a dimensão, mas ele tem relatos positivos, mas ele é dúvida. Eu acho que, se você responder, ele preocupa mais do que o Matheus França para o jogo de domingo. Aí o técnico Fernando Diniz, portanto, a gente tem o Vasco derrotado os próximos jogos no domingo, vitória em casa, e no dia 15, depois das datas da FIFA, o Fortaleza lá em Fortaleza. Manda aí o seu comentário. Quem foi o pior? Salvou alguém? O que aconteceu? De quem é a culpa? Deixe o seu nome e o nome da sua cidade também aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Se inscreva, não paga rigorosamente nada. Wellington Campos FC, dá aquele joinha para você fortalecer o nosso trabalho. É super importante a sua participação. Vasco, não ficou bacana não. Tá bom? Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos. Rapaziada, boa noite a todo mundo que tá acompanhando mais uma live no canal do Pedrosa. Rapaziada, hoje é muito rápido, tá? Porque 10 horas eu tô ao vivo lá na Casa TV. Já vou sair daqui de casa direto pra lá. Então, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações. Não mande superchat. Não mande superchat porque eu não vou conseguir ler. Então, vou fazer uma análise rápida aqui do que aconteceu. 5, 10 minutos no máximo. Pra depois eu partir pra Casé, porque eu tenho que trabalhar lá na Casa TV no Papo 10. E você vai poder me ouvir também falando sobre o Vasco lá na Casé e sobre tudo que tem acontecido no Campeonato Brasileiro e no mundo do futebol. Vamos lá. Primeiramente, galera, eu quero dizer pra vocês que não tem terra arrasada. Eu sei que depois de uma pancada de 3-0, a cabeça fica doendo. E aí, principalmente, quando você olha a sequência que o Vasco pegou, você percebe que não tem terra arrasada. Eu vou recapitular para vocês o que aconteceu com o Vasco nos últimos jogos. O Vasco pegou o Flamengo, o Bahia, o Cruzeiro e o Palmeiras. O Vasco, nessa sequência, que ninguém acreditava que conseguiria fazer a pontuação que fez 7 em 12 pontos. Perder para o Palmeiras fora de casa é uma coisa que, infelizmente, pela grandeza do Vasco da Gama, infelizmente, se tornou comum pelo que o time de futebol joga nos últimos anos. E a verdade é que seria muito difícil, mesmo com o Vasco completo, conseguir algum tipo de resultado positivo na casa do Palmeiras, principalmente diante do cenário que a gente falou. O Palmeiras é um time que vai brigar pelo título, o Vasco não é essa equipe. Mas, obviamente, a gente tem que olhar para o jogo e pensar o seguinte. Cara, sem Barros e sem Cuesta, o Vasco é outra equipe. Quem foram os jogadores que fizeram o Vasco ter consistência nos últimos jogos? Robert Renan, Barros e Cuesta. Só quem jogou hoje foi o Robert Renan. O Robert Renan, inclusive, não tinha perdido ainda com a camisa do Vasco, jogando como titular. Assim como o Barros ainda não perdeu jogando como titular com a camisa do Vasco da Gama. E quem entra na vaga do Cuesta e quem entra também na vaga do próprio Barros, acaba sendo o Hugo Moura. O Hugo Moura ele vira primeiro volante, enquanto o Tietê fica como segundo volante e o Lucas Oliveira entra como zagueiro. Vocês vão se recordar, principalmente para você que acompanha a minha live aqui no canal do Pedrosa, após a partida contra o Flamengo, a galera ficou pedindo para eu ficar babando o ovo e falando que o Lucas Oliveira jogou demais, que o Lucas Oliveira é maravilhoso. O Fernando Diniz fez uma live aqui, fez uma entrevista coletiva, inclusive, dizendo que, meu Deus, tá tudo bem, é porque o Lucas Oliveira tá vendo como ele pode jogar no Vasco, assim como o Fernando Diniz também, em todos os momentos, fica defendendo o Hugo Moura como se o Hugo Moura não errasse. E aí, gente, mais uma vez, assim... As pessoas acham que é perseguição da minha parte, mas eu vou falar pra vocês um negócio muito sério. Dentro do Campeonato Brasileiro, nenhum jogador cometeu tantas falhas, quanto o Hugo Moura. E isso é até matemática, porque ele é o que mais joga, inclusive fez 50 jogos hoje com a camisa do Vasco da Gama. E mais uma vez ele cometeu uma falha bizonha. Hoje eu fiquei constrangido com aquele segundo gol. Constrangido. E uma falha bizonha junto com o próprio Lucas Oliveira. E o Lucas Oliveira é um jogador que, infelizmente, ele não tem condições de jogar com a camisa do Vasco. Não tem.
Ele não tem a mínima condição de jogar com a camisa do Vasco. Ele não tem a mínima condição de ser titular de uma equipe como o Vasco da Gama. E infelizmente, por causa de um jogo em que inclusive ele até jogou bem, jogou de forma decente, mas também deu chances pro Pedro e o Pedro perdeu o gol, o Fernando Diniz resolveu colocar ele contra o Palmeiras no Allianz Parque. E eu preferia muito mais colocar principalmente o Lucas Freitas, que apesar de ter falhado no jogo contra o Ceará, fez muitas partidas melhores do que o Lucas Oliveira e ter deslocado o Robert Renan para a direita. Mas agora é fácil também falar, né? Então o ponto é o seguinte, gente. Mais uma vez o que mostra é o que a gente falou. O Barros é uma figura central dessa equipe. O Barros gera equilíbrio, o Barros gera pegada no meio campo, o Barros gera preenchimento. O Jair, quando jogou bem, jogou muito bem ao lado do Barros. O Hugo Moura parou de prejudicar o Vasco justamente por quê? Porque ele tinha ao lado dele uma pessoa que poderia marcar junto com ele. Então ele jogou de segundo volante sem tantas obrigações de construir, porque ele não consegue construir, e sem tantas obrigações defensivas também. Ele era muito mais um cara disciplinador ali, muitas vezes ia caçar na primeira linha e tudo mais, e aí conseguia fazer jogos ok, principalmente porque tinha o Barros atrás e também tinha o Carlos Cuesta e o Robert Renan. Mas quando o Hugo Moura joga de primeiro volante, é isso aí. Quando ele joga de zagueiro, é isso aí. É uma coisa que eu venho falando aqui o tempo inteiro e é cansativo falar, porque assim, eu vou ficar batendo aqui, dando murro em ponta de faca, pra quê que eu vou fazer isso? Não faz o mínimo sentido. Se o técnico Fernando Diniz acha que ele é um dos melhores zagueiros, porque ele joga bem de zagueiro, ele joga bem de volante, e ainda tem a torcida do Vasco, que infelizmente se acostumou com o mínimo, porque o que o Hugo Moura faz quando ele joga bem é o mínimo. E o máximo dele, geralmente, é falhando, é cometendo falhas. E aí, novamente, a gente vê isso acontecendo e o Vasco perdendo o jogo. O Vasco jogou mal hoje ofensivamente? Não. O Vasco produziu para poder conseguir fazer pelo menos 1 ou 2 gols no Palmeiras. A questão é, os desastres defensivos, a falta dos jogadores, do Barros e do Cuesta, fizeram com que o Vasco tomasse 3 gols em 24 minutos. Em, precisamente, 2 lambanças da zaga. 2 lambanças da zaga. E o que ficou provado hoje também é que a volta do Tietê, ela foi prematura. A volta do Tietê não tinha que acontecer contra o Palmeiras hoje. Não tinha. Claramente fora de ritmo, sem a bola, assim, a ver navios. Não conseguiu ajudar o jogo defensivamente, na fase defensiva, em momento algum. E o Vasco tomou, como eu disse, 3 gols em 24 minutos. Como é que você reverte isso? É quase impossível. Ainda mais contra o Palmeiras, dentro de casa, que está com uma dupla inspiradíssima, que está com uma dupla chamada Flaco Lopes e Vitor Roque, que são 2 jogadores de alto calibre. E aí você vê um 3-0 acontecendo, um Vasco até tentando construir, um Vasco que tomou 2 gols em 2 chegadas do Palmeiras por lambanças individuais, principalmente o segundo gol. É constrangedor ver o segundo gol. Assim, é um negócio assim... Cara, é uma ofensa ao futebol. O segundo gol, a atrapalhada que Hugo Moura e Lucas Oliveira cometem é um negócio muito feio, assim, para um nível de time de Série A. É triste, é muito triste. Mas, ao mesmo tempo, vou repetir aqui o discurso que eu falei para finalizar. Não acho que tenha terra arrasada. O jogo do Vasco é domingo contra o Vitória. O jogo do Vasco é depois contra o Fortaleza. Por quê? Eu nem acho que o Vasco está mais nessa maluquice de brigar contra a zona do rebaixamento. O Vasco tem que continuar olhando para cima. Continuar para ficar entre os 10. Porque esse é o campeonato do Vasco. O campeonato do Vasco da Gama não é fazer o que ele fez nas últimas rodadas, que é empatar com o Flamengo, vencer o Cruzeiro, vencer o Palmeiras e vencer o Bahia e conseguir bater de frente com o Palmeiras. Hoje aconteceu o que todo mundo esperava nas últimas 4 rodadas. E não, o Vasco ele continuou evoluindo. No momento mais difícil que o Vasco teve na temporada foi quando o time encontrou a consistência. Eu vou falar de novo, não é porque tomou 3-0 hoje que eu vou ser aqui um cara que vou ficar batendo, que tá tudo uma merda e tudo mais. Não vou fazer isso. Não vou mesmo. Acho até que o 3-0 ele foi um placar que refletiu de forma mais, digamos assim, mais generosa a partida do que ela realmente foi. Se fosse 3-1 o jogo, 3-2 não seria nenhum absurdo. O Palmeiras também teve oportunidade, mas o Vasco também teve chances no segundo tempo. E o primeiro tempo foi um jogo de entrega realmente. E nada disso eu tô tirando aqui o mérito do Palmeiras, é porque o olhar é sob a ótica vascaína. O Palmeiras é um baita de um time, o Palmeiras é um time que dispensa comentários. E que seria, como eu disse, uma derrota esperada, como eu disse também. O que a gente tem que ficar na cabeça é, sem terra arrasada, sem criar crise, o Vasco continua fazendo um campeonato que é de acordo com o que o Vasco, infelizmente, tem, principalmente quando perde os seus jogadores. Quando perde os jogadores titulares que chegaram no meio do ano, foram os reforços do meio do ano, principalmente o Barros e o Cuesta, o que acontece? Os caras que falhavam anteriormente, pré-Copa, os caras que prejudicaram o Vasco diversas vezes, eles voltam a jogar. Eles voltam. Foi o Lucas Freitas, foi o Lucas Oliveira, hoje foi o Hugo Moura de novo, e isso obviamente vai acabar
culminando numa sucessão de erros. O Vasco é o time que mais erra dentro do campeonato, foram 11 erros. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco. Vasco que perdeu pro Palmeiras num jogo aí muito ruim do Vasco, né? Precisa aí melhorar muito com o Fernando Diniz. Deixa a sua opinião, seu comentário, o que você achou disso. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!